Vou para um grupo de verbos. Esse aqui, olha, simpatizar e antipatizar. Simpatizar e antipatizar. Dois verbos que sempre são considerados também verbos transitivos indiretos, sempre. E sempre vão pedir a preposição com, só que há um detalhe, observa. É muito comum as pessoas dizerem assim, eu me simpatizei com você. Eu me simpatizei com você. Eu me simpatizei com você. E aí o que é que ocorre? O verbo simpatizar é um verbo transitivo indireto, pede a preposição com, está aqui a preposição, mas segundo a gramática, simpatizar e antipatizar nunca poderão ser acompanhados por pronomes oblíquos átonos. Aí a gramática diz que os dois não são pronominais. Não são pronominais. Então eu tenho aqui, olha, pronome oblíquo átono, que foi empregado aqui, mas está errado. Eu não posso empregar pronome oblíquo átono acompanhando o verbo simpatizar, nem muito menos o verbo antipatizar. Então, eu simpatizei com você. Esta é a forma correta, beleza? Vamos ao sétimo caso. Esse sétimo caso, vou lembrar aqui o verbo preferir. Preferir. Cuidado com o verbo preferir. Ele é sempre considerado um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Isto é, ele pede um complemento sem preposição e um complemento com preposição, né? Então observa comigo. Exemplo. Vou colocar só um exemplo que basta, né? A gente já consegue entender com esse único exemplo. Prefiro mais, prefiro mais fruta do que chocolate. Prefiro mais fruta do que chocolate. Então o que é que acontece? É muito comum no dia a dia a gente dizer eu prefiro mais alguma coisa do que outra, eu prefiro mais fruta do que chocolate, eu prefiro mais português do que matemática, eu prefiro mais caminhar do que correr. Só que a gramática diz que o verbo ele pede sim dois complementos, os complementos são fruta e chocolate, né? Objeto direto e indireto, só que, segundo a gramática, construções como mais e que ou do que não são admitidas. Então, no lugar da construção do que, eu vou colocar a preposição a. Então, eu prefiro fruta a chocolate. Eu prefiro fruta a chocolate. Eu prefiro português a matemática. Eu prefiro correr a caminhar. Então, quem prefere uma coisa a outra coisa. Então, verbo transitivo direto e indireto. Então tá aqui, olha. Prefiro o quê? Prefiro fruta. Prefiro fruta a quê? A chocolate. Beleza? Ponto 8. Ponto 8. Aqui no ponto 8, eu vou colocar o verbo namorar. Cuidado com o verbo namorar. Geralmente a gente aplica com preposição, só que a gramática diz que o verbo namorar é verbo transitivo direto. Não exige preposição. Então uma frase comum é essa aqui, olha. Maria namora com João. Maria namora com João. Bom, como eu disse, o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Por ser verbo transitivo direto, não vai admitir o quê? Preposição. Então a preposição com não pode ali. O correto é Maria namora João. Maria namora João. Maria namora João. Tudo bem? Então esse é mais um verbo. Eu preciso apagar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos ver mais casos
de regência verbal. Vamos lá. Então eu tenho mais um verbo aqui, que é o verbo chegar, né? O verbo chegar, pessoal, incrivelmente é um verbo intransitivo. Intransitivo. Cuidado, porque quando a gente fala de verbo intransitivo, sempre vem à sua memória aí aquela ideia de que verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo. E nem sempre isso é verdade. O que a gente tem que lembrar do verbo intransitivo não é isso. Até porque nem todo verbo intransitivo, como eu já disse, não tem sentido completo, né? Nem todo verbo intransitivo tem sentido completo, né? Na verdade, o verbo intransitivo você tem que lembrar que é um verbo que não pede complemento. E o que é complemento? Objeto direto e objeto indireto, né? Apesar de ser um verbo intransitivo, ele pede preposição a, quando faz referência a lugar. Olha, referência a lugar. Então, quando faz referência a lugar, ele é um verbo intransitivo e pede preposição a. Exemplo para que você entenda fácil, né? Cheguei ao colégio. Cheguei ao colégio. Beleza, certa essa frase? Certíssima. Pediu preposição a, tá aqui, olha, preposição. É um verbo intransitivo? É. E por que é intransitivo, Tiago? Ele não pediu preposição? O fato de o verbo pedir preposição não significa que seria um verbo transitivo indireto. Eu tenho que olhar o que vem depois. E olha que o que apareceu aqui ao colégio é um adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial indica lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, né? Então eu tenho aqui um adjunto adverbial, nesse caso é um adjunto adverbial de lugar, e por ser adjunto adverbial significa que o verbo chegar não pediu complemento, porque os únicos complementos que existem na língua portuguesa são objeto direto e objeto indireto. Como não apareceu aqui, o verbo é intransitivo, né? E pede a preposição a. Tiago, posso colocar aqui cheguei no colégio de forma alguma. Já vou colocando aqui, ó. Se você tivesse colocado cheguei no colégio, errado. Então, correto, cheguei ao colégio. Certo? E por último, 10 verbos aqui, os 10 principais verbos, né? Os 10 verbos que podem causar confusão. Por último, eu tenho aqui, olha, o verbo ir. Eu vou colocar duas situações. Letra A, vou a Maceió. Letra B, vou para Maceió. Vou a Maceió, vou para Maceió. Então o que acontece? A preposição a foi aplicada no primeiro caso e a preposição para foi aplicada no segundo. Tiago, as duas frases estão corretas? Estão corretas. O sentido é o mesmo? Não. A intencionalidade de significado não é a mesma intencionalidade. Quando eu digo que eu vou a Maceió, a minha intenção é dizer que eu vou a este lugar, mas eu não vou fixar residência nesse lugar. Eu vou e volto. Eu vou e volto, né? Então aqui, olha, eu sempre digo que é ir a passeio. Ir a passeio. Então, se eu vou a passeio, eu vou a. Tanto é que a preposição que aparece aqui é a preposição a, olha. Ir a passeio. Agora, se minha intenção é morar, então eu vou para morar. Ir para morar. Veja que a preposição que eu apliquei nessa frase de baixo é a preposição para. E eu não tenho como trocar pela preposição a. Eu não tenho como dizer ir a morar. Ir para morar. Então eu vou para Maceió. Se eu vou com a intenção de morar, eu utilizo a preposição para. Se eu vou com a intenção de não fixar residência, de ir a passeio, de ir a trabalho, né? Eu vou e volto, eu vou a algum lugar, tá bom? Então foram os 10 verbos mais importantes, quer dizer, os 10 verbos não, os 10 casos, né? Porque a gente viu mais de 10 verbos. Houve casos aqui em que eu coloquei 2 verbos, obedecer e desobedecer, simpatizar e antipatizar, lembrar e esquecer, né? Então a gente viu muitos verbos aí, né?
Então é isso aí, espero que você tenha gostado de mais uma aula de língua portuguesa. Se você ainda não segue esse canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações e dá o teu like, que é muito importante para o crescimento desse canal. E olha, compartilha também com os teus amigos. O YouTube, quanto mais você compartilha, mais ele divulga o meu vídeo. Então é isso, meu nome é Thiago Xavier, eu fico por aqui, pra frente, concurseiro!